Se assim como eu, você tem um bebê e vai viajar de avião, fica nesse vídeo que eu separei algumas dicas muito importantes pra vocês. Oi, gente, eu sou a Ju, eu sou diabética tipo 1 e no meu canal eu falo sobre diabetes, mas também falo sobre viagens, famílias e coisas parecidas com isso. E hoje eu separei algumas dicas pra vocês que vão viajar com o bebê no avião. Isso porque eu nunca tinha viajado de avião com bebê, então eu precisei pesquisar muito e não consegui achar todas as respostas que eu precisava pra viajar antes de realmente viajar. Então, nesse vídeo, eu separei um compilado de dicas que vão te ajudar a viajar com seu bebê com segurança e tranquilidade. Bom, antes de qualquer coisa, se você vai viajar com o bebê, sempre lembre de levar a certidão de nascimento dele, principalmente se ele não tem identidade, CPF, qualquer coisa assim. Você precisa levar a certidão de nascimento com você. Eles sempre pedem antes de embarcar em cada voo. E olha, tem que ser original, tá? Não vale fotinha escaneada no celular, não. Uma outra coisa muito legal é que até 2 anos de idade, seu bebê não paga passagem. Então, se você tem um bebê de 5 meses, assim como eu, o seu bebezinho não paga passagem. E ele vai no seu colo durante o voo. A minha cunhada, por exemplo, tem uma bebê de 1 ano e 6 meses. No caso dela, eles separaram uma poltrona de presente para minha sobrinha. Isso porque o voo estava vazio. Então conseguiram alocar ela em outra poltrona que não no colo dos pais. Mas isso não é regra, tá, gente? Isso foi um brinde mesmo. Agora sobre as malas. Como o bebê não paga passagem, ele não tem direito a uma mala. Contudo, entretanto, todavia, o bebê tem direito a uma mochila. Aí o tamanho certinho eu vou deixar aqui para vocês verem do lado. E o carrinho do bebê, tem como levar no avião? Existem algumas possibilidades se você tem um carrinho de bebê. O carrinho do bebê que dobra e fica pequenininho e cabe dentro do avião, ele pode ser dobrado e colocado junto com a mala de mão. E pode ir com você dentro do avião. Mas se seu carrinho, assim como o meu, é o carrinho guarda-chuva, ele vai ter que ser despachado. Quando você vai embarcar, você vai pedir para despachar o carrinho. E aí, quando você chegar na porta do avião, um rapaz ou uma moça vão pegar o seu carrinho que vai estar etiquetado e vai despachar o seu carrinho. E quando você chegar no seu destino, eles vão te entregar na porta do avião também. Pelo menos foi assim com a Latam, geralmente é assim mesmo. Antes de continuar o vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim. Vocês têm bebê que vai viajar de avião? Se vocês tiverem, diz aqui pra mim qual a idade do seu bebê. Com quantos meses ou anos o seu bebê vai viajar pela primeira vez? A minha foi com 5 meses, achei muito chique, tá, gente? Tendência. Eu mesma demorei 25 anos, 25? Quase 26 anos pra conseguir. Doideira, né? Uma outra coisa legal que pelo menos a companhia que eu fui me ofereceu foi água quente e trocador. Então eu poderia solicitar a qualquer momento esses 2 itens aí pra ajudar a fazer mamadeira ou pra trocar a fralda da neném. Eles foram bem solícitos e legais quanto a isso. Uma dica extra é, tenha um canguru. Isso ajuda muito o papai e a mamãe na hora de pegar o carrinho, pegar a mala. Você vai ter suas 2 mãos livres e o seu bebê tá seguro em você também. E geralmente é muito menos estressante do que colocar o bebê no carrinho e depois pegar a mala, enfim. Todo o estresse que o bebê já vai ter por si só. Quando tá no canguru é um pouco mais tranquilo. Então eu acho fundamental você ter um canguru também. Voltando ao assunto do carrinho e bebê conforto, eu vou falar sobre algumas regras. Geralmente você tem direito a um carrinho ou um bebê conforto. Então qualquer um dos 2 você tem direito a levar com você, sem precisar pagar nada por isso. Como eu usei um carrinho guarda-chuva, eu não sei exatamente o que faria se eu tivesse um carrinho e um bebê conforto. Mas eu acredito que você consiga despachar os 2, principalmente se o carrinho é conjunto, 2 em 1. Mas eu recomendo que vocês sempre entrem em contato com a empresa que vocês vão viajar para realmente ter certeza se pode levar os 2 ou se algum ou outro paga. Então é importante vocês checarem isso antes de viajar. Uma outra coisa legal é que apesar dos bebês não pagarem passagem, eles têm como se fosse uma passagem. Quando você faz o check-in online, você tem que colocar o seu nome e o nome do seu bebê. Mesmo que ele não tenha um assento, ele tem um nome lá. Então não pode esquecer de colocar o nome do seu bebê, tá, gente? Porque eles precisam saber que aquele passageiro vai junto com eles no avião. Senão, não embarca. E aí deu ruim, né? Uma outra dica que eu acho super importante é sobre o desconforto na hora de decolar e de pousar. A gente sempre tem aquela sensação de ouvido entupido, né? Imagina os bebês, eles também têm. Por isso, é importante que vocês usem alguns métodos para não ter esse desconforto. A minha bebê, eu coloquei no peito e ela mamou. Assim também eu posso usar a mamadeira sem problema algum, porque esse movimento de sucção que o bebê faz alivia o desconforto e evita que ele tenha dores futuras. Ah, e não esqueçam, pessoas com bebê de colo têm acesso à fila preferencial. Isso ajuda muita gente na hora de embarcar, porque você consegue guardar suas malas sem aquele tumulto todo. Você tem a vantagem de entrar antes no avião. E atenção, papais! Todos os aeroportos geralmente têm fraldário ou espaço família. Então é aquele ambiente ali que você pode ir com seu bebê, o pai ou a mãe, ou os 2 juntos, e podem ir trocar o bebê. Acho importante falar sobre isso porque é muito melhor você trocar o seu bebê antes do voo ou depois de pousar, porque durante o voo geralmente é difícil você levantar, é bem apertadinho as fileiras. Então o ideal é que você consiga fazer isso antes de embarcar,
Chega um pouquinho antes, vai lá, troca a fralda para não correr risco de vazamento durante o voo. É claro que, se óbvio, se vazar durante o voo, você vai conseguir ir lá trocar também no avião, mas eu acho que não é o melhor momento possível para você trocar. Então, antes de voar, troca a fraldinha. Quando você pousar, mas se você fazer uma conexão, por exemplo, o ideal é que você use esse tempo, troca a fraldinha do bebê, que aí você evita esses perrenguezinhos de viagem, né, gente? E com esse gancho eu falo sobre as conexões. Prefiro conexões um pouquinho mais longas, não conexões enormes de horas e horas, mas eu indicaria vocês a fazerem conexões um pouquinho maiores, mais do que 30 minutos, 1 hora, por exemplo. Porque pensa comigo, uma viagem já é estressante por si só. Um bebezinho tá ali preso naquele mesmo ambiente, fica enjoado, fica chateado. Então, se você tiver pelo menos umas 2 horinhas aí, você consegue caminhar um pouquinho com ele, trocar a fralda, dar um mamar, brincar um pouquinho, interagir, que aí você vai relaxar o seu bebê para a próxima viagem. Porque imagina só fazer batidão com o bebê, de sai, entra e volta, enfim. Isso é estressante por si só. Então, para um bebezinho não é diferente. Então, se o seu voo tiver conexão, observe o tempo entre um e outro. E prefira conexões de pelo menos 2 horas, que aí você vai ter uma viagem um pouco menos estressante. E é isso, gente. Essas foram as dicas que eu separei pra vocês de acordo com a minha última viagem. Foram coisas que eu reparei que fizeram a diferença pra mim e que eu acho que pode ajudar vocês também. Então, por favor, não saiam do canal, continuem assistindo os vídeos aqui que com certeza vai ter novidade. Inclusive, a viagem que eu fiz vai aparecer aqui no canal. Então, se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo da viagem, que olha, tá sensacional. E tem muita dica boa lá também, tá, gente? Uma mãe de primeira viagem passando perrengue por vocês e se divertindo, é claro. E vocês vão gostar de ver os vídeos, tenho certeza. E é isso, um beijo. Não se esqueça também de deixar o like e me seguir também nas minhas outras redes sociais aqui embaixo, ó, no @AneliJu. É isso. Um beijo, tchau, tchau.